Olá! Neste último vídeo inicial sobre derivadas, nós vamos falar sobre derivadas de ordem superior. Para começar, vamos fazer uma motivação com o estudo da aceleração. Vamos supor então que uma partícula se move em linha reta e o deslocamento é dado pela equação s de t. Nós vimos nos vídeos anteriores que a velocidade instantânea da partícula no tempo t é dada pela expressão, a função v de t é a derivada da função s, que é a função do deslocamento. Então, a velocidade é s' de t. Veja então que a gente pode calcular a aceleração média entre os tempos t0 e t a partir da expressão, a aceleração média é a variação das velocidades, então isso seria um ΔV sobre a variação dos tempos. Isso é v de t menos v de t0, a velocidade no instante final menos a velocidade no instante inicial, dividido pelo tempo gasto, t menos t0. Agora veja que esse quociente já é um quociente que a gente tem tratado muitas vezes. De fato, esse quociente pode ser chamado de quociente de Newton. E esse quociente é o que nos traz a derivada da função. Então, quando a gente faz o limite de t tendendo a t0, a gente vai obter, de um lado, a velocidade instantânea, que seria, a aceleração instantânea, então seria a aceleração no instante t0. Por outro lado, ele é o limite do quociente de Newton da função v, que é a derivada de v. Ou seja, a aceleração no instante t0 é v' de t0, a derivada de v, só que v era a derivada da função deslocamento, ou seja, a gente pode escrever a aceleração como a segunda derivada da função do deslocamento, a função que descreve o movimento da partícula. Então, com isso em mente, o que a gente pode fazer formalmente é, considerando uma função f, que é uma função derivável, a gente vai escrever a função f', saindo no mesmo domínio da função f, que associa a cada x do domínio a derivada de f no ponto x. Ou seja, a função f' associa x no domínio da função f no valor f' de x. E aí agora a gente pode se perguntar se essa função definida, então, ou seja, essa função f' é uma função derivável, calculando o quociente de Newton com essa função. Se isso acontece, ou seja, se f' é derivável, a gente vai dizer que f, então, é duas vezes de derivável no ponto x igual a, e aí a derivada da função f' é escrita como f duas linhas de a, a derivada de ordem 2 da função f. Seguindo essa mesma ideia, a gente pode definir as derivadas de ordens superiores, ou seja, derivadas de ordem 3, 4 e por aí vai, sempre que n é um número natural. A enésima derivada da função f, no ponto x igual a, é denotada, então, se n igual a 2, a notação usual é f duas linhas, f três linhas. A partir de três linhas, a gente começa a notar o número entre parênteses. Então, isso aqui é a derivada quarta, a 4 vezes derivada da f, e a derivada enésima, fn de a, que também pode ser denotado como d2 dx2 de f, ou d3 dx3, o número acompanhando sempre o valor da derivada. Para a gente terminar com o exemplo, vamos calcular quanto vale a derivada enésima do cosseno de x. Veja que, quando n é igual a 1, a derivada do cosseno de x, a gente calculou ela anteriormente, era menos seno de x. Quando n é igual a 2, veja que a derivada segunda da função cosseno de x, então ela é a derivada primeira da derivada do cosseno, que é menos seno de x. Já a derivada de menos seno de x é menos a derivada do seno, que é o cosseno de x. Já agora que se n é igual a 3, então a derivada de ordem 3 da função cosseno de x
é a derivada de menos cosseno de x, que é menos a derivada da função cosseno de x, que é então agora, né, menos seno de x, ou seja, isso é menos seno de x, que é o próprio seno de x. Agora a gente poderia continuar aqui e fazer conta, mas a gente vai perceber que sempre que o n é ímpar, a derivada vai ser o seno de x, menos ou mais seno de x, e quando o n é par, a derivada sempre vai ser alguma coisa do tipo cosseno ou menos cosseno de x. Porque a próxima, o n igual a 4, por exemplo, precisa a derivada do seno, que é o próprio cosseno. Então, quando o n é 4, a derivada quarta de cosseno de x é o próprio cosseno de x. E aí a gente vai repetir, né? A derivada quinta vai ser o mesmo que a derivada primeira. Então a gente pode generalizar isso da seguinte maneira: se o n é ímpar, então a derivada enésima do cosseno de x vai valer menos 1 elevado a n mais 1 dividido por 2. Vou colocar assim. O seno de x. E se o n é par, então a derivada enésima do cosseno de x é menos 1 elevado a n sobre 2, agora o cosseno de x. Sempre que a derivada é par, isso dá o cosseno, alguma múltipla, mais ou menos o cosseno. Se o n é ímpar, isso dá mais ou menos o seno. E com isso eu vou terminar essa aula aqui e também o conteúdo para essa semana. Eu espero que estejam todos bem, espero que a gente tenha feito uma boa primeira prova e nos vemos em breve.